pessoal, aqui é a Ká. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre 50 fatos sobre o mundo au pair. O programa de au pair é um programa de trabalho regulamentado pelo governo norte-americano, onde você vai passar a morar dentro de um período de 1 a 2 anos na casa de uma família norte-americana, tornando-se assim parte da família. O conceito veio da Europa, onde o au pair deve trabalhar por meio período e estudar no outro período, enquanto nos Estados Unidos o au pair chega a trabalhar no período integral. Au pair é um nome francês, que significa igual a. Ou seja, a intenção é que o au pair seja parte da família. Você aprende o verdadeiro valor de amizade. Mentira, você só usa as pessoas porque você tá sozinho e carente. Você precisa ser paciente, criativo, pai, mãe, curandeiro, mágico, malabarista. O salário de au pair é insuficiente para todos os sonhos que almejamos, mas com bom planejamento você consegue realizar boa parte deles. Você terá uma experiência inesquecível que vai tornar você uma pessoa mais madura e com mente mais aberta. Não venha pra cá achando que você vai juntar dinheiro para levar de volta pro Brasil. A não ser que você não saia de casa e não faça nada, é impossível. Neve não tem nada de mágica, chatice master. Você vai descobrir quem realmente se importa com você no Brasil quando a pessoa vem falar com você e pergunta como você está, e não se você pode mandar um iPhone, um perfume ou qualquer outro tipo de encomenda. Vai chover de gente querendo falar com você só para pedir para você comprar um iPhone para ela. Ser au pair é um trabalho muito divertido e que te traz muito aprendizado. Mas não pense que você estará aqui de férias, apenas curtindo e juntando dinheiro. Também é um trabalho muito difícil. Você vai valorizar a sua mãe, a profissão mãe, muito mais. Você vai pensar 20 vezes antes de querer ser mãe após o programa de au pair. Oh, Brazil, right? So, do you speak Spanish? No? Brazilian? Essas são perguntas frequentes que fazem pra gente, porque a grande maioria acha que o povo brasileiro fala espanhol ou brasiliano. Na maior parte dos Estados Unidos, nós podemos vivenciar 4 diferentes estações, pois o clima e as árvores são bem definidos em cada uma delas. E apesar das coisas nos Estados Unidos serem muito baratas, mas o salário de au pair é muito pouco, então o barato acaba saindo caro. O salário de au pair nunca é suficiente para comprar tudo aquilo que a gente gostaria. E na verdade, toda au pair gostaria de ter o salário de uma babá normal, pois trabalhamos a mesma coisa, algumas vezes até um pouco a mais, e ganhamos bem menos. Nem todo homem au pair é gay. Você passa muito mais tempo com as suas kids do que os próprios pais, o que faz você passar a amá-las muito e defendê-las como se fossem suas. Todo au pair, quando chega nos Estados Unidos, acha que sabe falar o inglês pelo menos no nível intermediário, mas quando chega aqui, percebe que não consegue nem deslanchar uma conversa. No começo, é muito difícil você traduzir o que as pessoas falam e guardar ao mesmo tempo aquelas informações que elas estão querendo te passar, principalmente datas e horários. No começo, é extremamente impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não tem como escolher a cidade onde você vai morar e muito dificilmente você vai acabar numa cidade que tenha um grande sistema de transporte público. Então certifique-se que você vai ter um carro para o seu uso pessoal. Ou como funciona o transporte público na cidade onde você vai fazer o match com a host family. Nós sempre procuramos fazer um playdate com as kids para entretê-las, e inclusive colocar aquele papo em dia com a sua amiga. Os americanos pensam que hambúrguer é uma comida real e pode ser considerado uma refeição. Viajar com a host family pode ser ótimo. Viajar de graça, conhecer um monte de lugar legal, ou também pode ser uma furada, e você vai acabar trabalhando muito mais. Mas ficar off e acabar ficando dentro da sua casa sem a sua host family também não pode ser nada mal. Pelo menos uma vez por semana, toda au pair se denomina escravo. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, você vai esbarrar com muitas pessoas que nunca ouviram falar o que é o programa de au pair e não tem a menor ideia o que é ser um au pair. Então simplesmente respira fundo e faz cara de paisagem e ignora. Segundo o site irs.gov, atualmente o número de au pair nos Estados Unidos é de aproximadamente 12 mil pessoas. Você só pode ser au pair se você for uma pessoa muito flexível, porque com criança é impossível você ter um schedule fixo, uma rotina, porque as crianças podem ficar doentes, as aulas podem ser canceladas por conta da neve, os pais podem resolver sair pra date, pra festa, e você tem que ficar com as crianças e com isso muda todo o teu horário. Em julho de 2007, o salário de um au pair era de $157,95 por semana. Em 2008, $176,85. E desde 2009, $195,75. Você aprende a ser paciente e tolerante com tudo. Ao mesmo tempo que você ama suas kids, tem hora que você odeia toda aquela birra deles. O número de homens au pairs vem aumentando de uns tempos pra cá. Isso devido a algumas preferências familiares. Entretanto, o número de au pair mulher ainda aqui é muito maior. A melhor hora do dia de trabalho definitivamente é a nap time.
Muitos au pairs ficam trancados nos seus quartos aos finais de semana, esperando a host family sair para assaltar a geladeira. Inclusive, muitos au pairs têm estoque de comida no seu quarto, kit de sobrevivência. Os seus sentimentos aqui nos Estados Unidos, eles duplicam ou até mesmo triplicam de intensidade. É muito 880. Ou você tá feliz, muito feliz, triste, muito triste. Para a maioria dos au pairs, o melhor dia da semana é sexta-feira, porque é o dia de pagamento e no outro dia é o final de semana, que geralmente é off. Morar na casa dos chefes é um dos maiores desafios de ser au pair, pois se você teve um dia ruim, não é simplesmente sair do seu trabalho e recomeçar no dia seguinte. Você mora no seu trabalho. A sua PID, a sua Carteira Internacional de Motorista, ela é válida diferentemente em cada estado dos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, em New Jersey, onde a gente vive, você pode dirigir tranquilamente por 3 meses quando você chega e depois você é obrigado a tirar a carteira do estado. Por exemplo, em outros estados, como a Pensilvânia, você pode dirigir tranquilamente durante todo o teu ano de au pair. Ir nas cluster meetings mensais é uma ótima maneira de você poder reencontrar os seus amigos e também conhecer amigos novos que acabaram de chegar nos Estados Unidos. Rematch pode ser um dos piores momentos na sua jornada como au pair, mas ficar sofrendo é muito pior. Encare e busque melhorar sua situação. Quando você se reúne com os outros au pairs, definitivamente o assunto principal vai ser host family e crianças, comparações e lamentações. É óbvio que quando você vai estar com outros au pairs brasileiros, vocês vão falar português. Por isso, sempre procuramos sair com algum amigo estrangeiro. É a melhor forma de fazer a gente se forçar a falar inglês. Cedo ou tarde, você vai inclusive adotar alguns hábitos americanos e achar que os brasileiros não fazem o menor sentido. A maioria dos au pairs brasileiros insiste em comer em restaurante brasileiro, mesmo sabendo que é caro e a comida não tem o mesmo sabor. Portanto, valorize a comida brasileira, ela é a melhor, é maravilhosa. Você vai aprender a pensar menos e se jogar muito mais. Deixar timidez, medinhos e bloqueios de lado é essencial. Você vai se tornar muito mais confiante e independente. O primeiro ano de au pair é sempre mais fácil e mais animador, visto que tudo é novidade, você ainda está super animado para viajar, conhecer pessoas, aprender inglês, conhecer um pouco mais sobre a cultura americana. Já o segundo ano é um pouco mais cansativo, principalmente se você estende com a mesma família. A sua paciência tem que aumentar 10 vezes mais. O quarto de um au pair é definitivamente um refúgio, a caverna, é onde o au pair se esconde do mundo que ele vive, da realidade. Pentear cabelo, passar maquiagem e se arrumar é luxo. Os melhores amigos de um au pair são o tradutor e o GPS do celular. Você aprende o verdadeiro significado da palavra saudade. Fazer Skype com a mãe e lembrar do sabor do feijão dela e escorrer lágrimas dos olhos. Natal e homesick são sinônimos. Você pode ter a sorte de ter um médico e uma família que vai te tratar como um membro da família, mas isso é uma loteria, são raros os casos. O que não quer dizer que morar com uma host family que tem uma relação mais profissional seja ruim. É uma questão de adaptação. Falando em adaptação, parte dela é se render aos novos costumes e hábitos aqui dos Estados Unidos. Assim como você vai esbarrar com muitos americanos que acham que ser au pair é um sonho de vida e não entendem que au pair não é a sua profissão. Nossa, você gritou no meu ouvido, mano. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha básico pra gente. Deixe os seus comentários e se inscrevam no canal. Tchau! Aê!